Salve, pessoal, muito boa noite, tudo bem? Peço perdão por postar aula só agora. O de hoje foi meio corrido, tive prova, então acabou que não deu tempo. Estou meio descabelado, mas é porque também tomei banho agora há pouco e não penteei o cabelo, deixando secar primeiro, tá? Hoje ela vai ser um pouco diferente, eu vou usar mais o pente, tá bom? E vou tentar fazer vocês se acostumarem com a visão das fórmulas em bastão, tudo bem? A estrutural simplificada. Então, ao invés de eu ficar escrevendo, por exemplo, H3C, CH2, CH3, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela fórmula simplificada e, em cada lugar que tiver carbono, eu vou deixar uma ponta, tudo bem? Então, vamos supor, estou fazendo só para ilustrar, tá vendo? Eu teria que fazer uma estrutura mais ou menos assim, mas eu não posso deixar uma linha, né? Senão não faz sentido nenhum. Então, o que eu faço? Eu angulo. Então, tem um carbono aqui e um carbono aqui. Assim como eu já expliquei para vocês, tudo bem? Então, olha lá, essas duas moléculas são a mesma coisa. O que eu tenho para falar para vocês hoje? Hoje, eu vou falar sobre um tema de desidratação de álcoois, tá? É um dos tópicos do nosso programa. E além da... Acho que eu já comentei algumas etapas da desidratação, quando eu estava falando sobre oxidação enérgica tudo mais, que você tem a eliminação de água no processo. Então, eu já cheguei a falar sobre isso, mas eu vou falar de alguns pontos aqui específicos da desidratação, não necessariamente a eliminação de água, tá? Então, ó, vou começar aqui colocando, só para a gente aquecer, tá bom? Vou colocar nessa forma aqui o etanol. Olha lá, H3C, CH2OH. E qual que vai ser meu plano aqui? O meu plano é fazer uma desidratação intermolecular, tá? Como é que isso funciona? Primeiro de tudo, vou escrever no título aqui. Nossa. Desidratação intermolecular. O importante disso daqui é vocês terem em mente o prefixo que forma essa palavra aqui. Então, intermolecular. Eu vou usar duas moléculas para fazer isso, tá bom? E qual que vai ser a ideia? A ideia é sempre a mesma. A gente vai eliminar uma molécula de água. Então, nesse processo aqui que eu tenho dois etanóis, duas moléculas, ó, eu elimino a água e, no lugar, eu junto as moléculas, tá bom? Nesse caso aqui não vai formar dupla, porque eu estou pegando duas moléculas, tá bom? Então, o que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter a porção inicial da molécula, tá bom? H3C. Vou ter o O, que continua, e vou ter a continuação da molécula, que vai ser como? Vai ser CH2, CH3, tudo bem? Eu vou pegar daqui mesmo. E vou puxar um 3 aqui. E aí, então, o que a gente pode tirar de conclusão disso daqui? Que toda desidratação intermolecular de álcoois forma éteres. Então, olha aqui, ó. E como seria esse éter? Como seria o nome dele? Lembra como a gente vai nomear? A gente pega um pedaço da molécula e depois o outro para nomear. Esse aqui seria o etoxi-etano ou éter dietílico, tá bom? Começando sempre pelo que tiver menor número de carbonos, tá bom? Então, ó, tá aí. Formamos o nosso éter. Por outro lado, se eu fosse fazer uma desidratação
intramolecular, que é o outro tipo, como que a gente teria a nossa configuração da reação aqui? A gente teria a estabilização, desculpa, o estabelecimento de uma dupla, tá? Então, ó, vou pegar aqui minha molécula, ó, H3C, vou pegar essa mesma aqui, só para a gente comparar com a anterior. CH2, e aí, ao invés de botar o H para o lado, eu vou botar para baixo. E não só isso, eu vou pegar um H daqui, que está ligado ao C, e vou explicitar para você. Então, ó, H2C, mais um H aqui. Como é que seria essa desidratação intramolecular? Seria dentro da molécula, então teria isso aqui, ó, a retirada de água, com, aí sim, o estabelecimento de uma dupla. Qual que seria o meu resultado aqui, então? Seria isso daqui, ó. Eu estaria formando esse composto aqui, que é um alceno chamado de eteno. Tudo bem? E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas e aí? É só isso que tem de desidratação? Na verdade, tem um pouquinho mais, tá? Que a gente tem que ver quantos, o grau de hidrogenação do carbono, quantos carbonos ele está ligado. Porque, por exemplo, vamos supor o seguinte, que eu tenha essa estrutura aqui, ó. Vou colocar só mais um... Deixar um pouquinho mais comprido, tá? Ó, CH2, OH. Não, peraí. 2, CH3 aqui. E vou botar o OH aqui, ó. Então, OH aqui. E vou desmembrar isso daqui, ó. Deixar o H para cá. Tá? Se você for checar as valências, esse carbono está ligado com 4, esse carbono está ligado com 4, está tudo certo. Como é que procederia aqui no caso, né? Porque você pode estar se perguntando, ah, mas nesse caso aqui, para onde seria a dupla? Olha lá, porque eu tenho 2 hidrogênios vizinhos aqui, né, dos carbonos. Para onde que eu vou puxar a dupla? Sempre você vai pensar na reatividade, e o carbono mais reativo é o menos hidrogenado. Então, toda vez que você for puxar a dupla, você vai ver qual que é o carbono menos hidrogenado. Então, ó, esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, e esse carbono aqui tem 3 hidrogênios. Olha lá. Então, se você for puxar, você vai puxar desse daqui. E como você ficaria com esse estabelecimento aqui da dupla? Aí sim, vai a mesma coisa do outro. Você vai desidratar aqui, formando H2O, e puxar uma dupla. Resultado final seria como? Seria assim, ó. Esse composto aqui, ó. H3C, CH, dupla, CH, simples CH3. Como seria o nome dele? Lembra? 4 carbonos, e é um hidrocarboneto, né? Só tem H e C. A gente vai usar o prefixo but. Tem uma dupla, a gente vai indicar a posição da dupla. Está na posição 2, no carbono 2. But 2, eno. Tá aí. E aí a gente termina essa parte de desidratação de álcoois, tudo bem? E sempre, você coloca lá que liberou água, tá? Seria a reação completa. Você pode tanto fazer a água saindo aqui assim, ó, e você escreve ela, que nem eu estava fazendo, ou no final, você explicita nos produtos que você formou água, desse jeito, mais H2O, tá? Então, aqui a gente termina essa parte de desidratação de álcoois, que é o importante que vocês têm que saber para o vestibular. Outra coisa, vale lembrar o seguinte, que a desidratação intermolecular,
ela é mais fácil de se obter do que a intra, porque para a gente resolver a intermolecular, a gente precisa de uma temperatura aproximadamente 140 graus Celsius. Para a gente fazer a intra, dentro da molécula, a gente precisaria de 170 graus. Tá? E ambas as reações teriam que ser acompanhadas de ácido sulfúrico. Lembra que eu falei para vocês que ele também é um agente desidratante? Até mostrei nas reações de sulfonação que ele também rouba água, da nitração também tem o roubo de água, também tem a eliminação de água no processo. Então, é importante citar isso. Agora, outra coisa importante de dizer é sobre a oxidação, especificamente de álcoois, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que os álcoois, eles são classificados de acordo com o número de carbonos ligados no carbono que tem hidroxila. Então, por exemplo, ó, H3C, CH2OH, que a partir de agora eu vou começar a escrever como isso daqui assim, ó. Como é que a gente classifica esse álcool? Como este carbono da hidroxila está ligado a apenas um carbono, a gente vai chamar de álcool primário. Tudo bem? E se fosse um álcool assim, ó, mesma coisa, né? Porque esse carbono daqui está ligado a apenas um carbono, também é primário. Para a gente mudar isso daqui, a gente teria que fazer uma estrutura assim, ó. Aí sim, porque este carbono daqui está ligado tanto com este quanto com este outro. Aí sim a gente vai chamar de álcool secundário. E por fim, se a gente tiver uma estrutura assim, ó, a gente vai ter um álcool terciário, porque este carbono aqui vai estar ligado com 3 outros carbonos. Não tem nada de novo, né? Ó, terciário. Por que vocês têm que saber essa questão da oxidação de álcoois? E ser primário, secundário ou terciário? Pelo seguinte, se for um álcool primário, a oxidação dele vai me dar isso daqui, ó. Lembra como é que é o processo de oxidação? A gente vai desmembrar os hidrogênios aqui, vai colocar para cima e para baixo, e sair tacando oxigênio. Lembra que é um processo doente? Que eu falei? Olha lá, a gente vai ser jogando oxigênio. Ó. E eu também falei para vocês que toda vez que a gente tem mais de um oxigênio, mais de uma hidroxila no mesmo carbono, eu formo uma estrutura instável. Então, eu tenho que desidratar a molécula. O que a gente faz aqui? Aquele processo de desidratação de álcoois, tá vendo? Eu elimino uma água. O que me sobrou da molécula, nesse caso? O que me sobrou da molécula? Ó, vou copiar a molécula para cá. A gente vê o que está acontecendo. Eu vou tirar isso daqui. O que está me sobrando? Eu vou botar a setinha para cá e vou falar que já liberou água aqui, tá bom? Já liberou água. E vou arrancar essa parte daqui, ó, que foi a parte eliminada. Então, ó, o que me sobrou? Me sobrou um carbono ligado num oxigênio, só que com uma valência livre aqui. Nesses casos aqui, nessas estruturas, o que acontece? Essa ligação aqui é desfeita e é colocada aqui. Então, como que fica esse balanceamento? Fica essa estrutura de H3C, C, dupla O, deixa eu centralizar o O aqui, OH, que é típica de quem? Dos ácidos, né? Dos ácidos graxos. Oh, meu Deus. Ó. Então, o que aconteceu na oxidação desse álcool primário aqui, né? Que é esse etanol aqui. O que eu formei? Eu formei o ácido acético ou ácido etanóico, com a liberação de água. Apenas uma molécula, tudo bem? Então, tá aí. Tá feita a oxidação do negócio.
Ah, como é que eu faria para ter uma equação completa? Né? Que você só mostrou pedaços. Essa estrutura aqui é uma estrutura intermediária, que eu mostrei para vocês. Para eu colocar a reação completa, tem que ser assim, ó. Eu coloco aqui que está tendo uma oxidação, um O entre colchetes, e está feito. Não preciso continuar. Tá? Lembrar que se, no caso aqui, eu tiver o metanol, esse ácido formado aqui vai ser o ácido carboxílico, que ele é um ácido instável, e aí ele vai liberar gás carbônico e água, tá bom? Que fique claro. E a gente pode prosseguir, então, com a oxidação de álcools secundários, né? A gente estava fazendo só com os primários. Então, ó, vou pegar um álcool secundário aqui, H3C, CH2, OH, CH3. Quem que é esse daqui? Essa estrutura aqui. Ele vai ser um álcool secundário, pelas razões que eu já mostrei para vocês. Como é que vai ser esse processo aqui? Do mesmo jeito. Como é que vocês vão montar essa reação? Vocês vão começar pegando a molécula aqui, desmembrando as... Opa, aqui no caso seria só CH, viu? Tem H+. Você desmembraria o H da molécula e ia botar oxigênio. Só que você só consegue botar um oxigênio, né? Ó. Porque aqui é C, você não vai botar oxigênio no C. Você vai botar oxigênio onde tiver H. Aí você forma aquela estrutura de novo, de 2 álcoois, 2 hidroxilas no mesmo carbono. E aí você desidrata. Novamente aqui, ó, vou pegar essa parte aqui, e vou tirar a água. Como é que vocês vão fazer na casa de vocês? Toda vez que vocês tiverem essa estrutura aqui, vocês vão desenhar isso daqui que eu estou fazendo, vocês vão indicar que está saindo água, ó. Ó, está saindo água. Você pode até fazer isso aqui assim, ó. Ó. O examinador saber que você está sabendo o que está acontecendo. E aí, no próximo passo, como é que você conclui isso aqui? Você copia a molécula. Lembra que tem alteração aqui para fazer, né? Lembra que você tem alteração para fazer. Ó, esse H não tem mais. Tem uma formiga aqui, mano. Esse H não tem mais. E você tinha essa estrutura aqui, ó. Só que o que você fez? Meu, a formiga não sai. O que você fez? Você tirou essa parte da molécula, ó. Ó, tá vendo? Você vai arrancar isso daqui e você vai... Ixi, o que eu fiz, mano? Ah, tá. Você vai arrancar isso daqui e vai arrancar isso daqui. E aí você lembra que esse C ficou com uma valência livre. E o que você faz? Você tira a valência livre, aí você faz uma acetona. E indica que chegou água. Que saiu água, tudo bem? E qual que seria o resultado final? A equação final? A equação final ficaria isso daqui, ó. Caso você não escreveria o produto intermediário, né? E... O pessoal chegou aqui em casa, chegou empolgado. Olha lá. Aí, Andrew, cuidado com o que você vai falar, mano, que eu tô gravando a aula aqui. Ó, ficaria assim a reação final, tudo bem? Um álcool secundário reagindo com oxigênio, formando uma acetona e liberando água, tudo bem? E no caso dos álcoois terciários, como que seria? No caso dos álcoois terciários, a gente teria uma situação um pouquinho diferente, né? Ó, por exemplo, esse álcool terciário aqui, ó. A gente simplesmente não teria aonde colocar o oxigênio, né? Não teria onde colocar, porque
esse carbono aqui que está ligado, no que está ligado à hidroxila, ele não tem hidrogênio para a gente colocar. Então, não existe oxidação de álcool terciário. Tá vendo? E aí a gente consegue encerrar essa parte de oxidação de álcoois, porque, né, não tem muito mais o que falar. Você não estoura a molécula, não tem nada nenhuma coisa desse tipo. Tá? E basicamente é isso que eu tenho para falar de oxidação de álcoois, tá? Não tem muito mais além. Agora, eu gostaria de falar para vocês sobre esterificação, que é outro termo importante, que a gente vai usar na próxima aula, quando a gente for falar sobre compostos orgânicos. A gente vai falar sobre lipídios, proteínas e carboidratos. Tá? Eu não lembro muito bem ao certo se eu vou passar para vocês bioquímica em si, ou se isso é a matéria do professor de bio mesmo, tá ligado? Mas eu vou ver e eu passo para vocês. No caso da esterificação, a gente tem que lembrar de umas coisinhas, né? Como é que funciona a esterificação? Primeiro de tudo, a gente vai ter um ácido orgânico, um ácido carboxílico. Eu vou ter ele reagindo com álcool. Essa reação vai me dar um éster e água. Tá? O que vocês têm que saber disso daqui? Você vai ter uma espécie de troca-troca nas moléculas. Então, se eu vou pegar um ácido carboxílico qualquer, eu vou pegar aqui o ácido propanóico. Ó, 3 carbonos, duplo O, OH. E vou botar para reagir com etanol. Seria esse composto aqui, ó. Como que ficaria a minha reação? Deixa eu só fazer o etanol para o outro lado aqui. Para a gente poder mostrar para vocês, né? Como é que seria essa reação? Né? Eu teria também aquele negócio de desidratação, tá vendo? Ó. Eu junto as moléculas, liberando água. Você pode tanto colocar assim, ó, evidenciar a liberação de água por aqui, ou você deixa no final da reação já aqui assim, ó, mais H2O. E aí eu junto o que tiver ali, né? Vou juntar aqui com quem? O começo do meu ácido, que é a cadeia que vem antes da função, duplo o meu O que não alterou, e mais 2 carbonos aqui, de restante. Então, 1, 2. Faltou aqui. 1, 2. Pronto. Então, ficaria essa molécula aqui. Aí você deve estar pensando, mas que negócio feio que você desenhou. Será que você poderia colocar aquela fórmula lá, a não simplificada? Posso. Ó, H3C, CH2. Aí vem esse composto aqui, que é o C duplo O, típico do éster, e o pedacinho que veio do álcool, né? CH2, CH3. Então, esse trem aqui é uma maneira simplificada de você escrever isso tudo aqui, né? Eu aconselho que vocês se acostumem com a visualização desse complicado, porque ele pode e deve estar na prova de vocês, tá? Então, a esterificação é uma reação que basicamente, você vai trocar uma parte da molécula pela outra. Então, o que aconteceu? Eu troquei esse H daqui e esse OH daqui e juntei as moléculas, tudo bem? E liberei água, isso é importante dizer. E é assim que os ésteres são formados, a partir da ligação de ácidos carboxílicos com álcoois, tá bom? E aí, uma coisa que você tem que saber, indo nessa pegada, é polaridade, né? Qual que seria a polaridade de um éster? Como o éster ele é derivado de um ácido, ele também tem característica ácida, tá? E isso é importante de vocês
terem em mente, né? Que o produto ele pode carregar características do que o formou, tá? Tendo em vista isso, a gente pode colocar essa molécula aqui para reagir, tá bom? A gente pode colocar para reagir com várias coisas. Se a gente, por acaso, colocar ele para reagir com água, seria como se fosse a reação inversa, tudo bem? Então, seria justamente de eu fazer essa volta aqui, ó. Se eu coloco esse composto, que seria o propanoato de etila, para reagir, eu vou formar quem? Eu vou formar de volta o etanol, o etanol e o ácido propanóico. Tudo bem? Ó, peraí, deixa eu fazer de uma maneira um pouco mais didática. É que eu estou falando, não é mais esterificação aqui que eu estou falando, hein? Agora eu estou falando de hidrólise. Se eu pegar um éster e colocar para reagir com água, tirar o vermelho, porque o amarelo tem um pouco de contraste. Se eu botar ele para reagir com água, o que acontece? Eu restauro o que o formou. Então, o que eu restauro? Eu vou formar um álcool e um ácido. Quem que é quem? Como é que eu vou saber? Cara, é simples. É só você retornar o HOH aqui, ó. Você bota aqui, ó, do ladinho, HOH, representando a água, e, ó, olha o álcool aqui formado, o etanol, e olha o ácido restaurado aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui tá simples. Tudo bem? Começa a ficar um pouco mais complicado quando você coloca isso aqui para reagir com uma base. Porque você vai ter uma cisão da molécula. Ó. Vou botar para reagir com uma base, sei lá. Uma base forte aqui, ó, NaOH. O que você vai ter? Você vai fazer o mesmo esquema, assim, sem tirar nem pôr. Você vai botar a tua base aqui, ó, Na, e o H para lá. E, ó, nesse esquema aqui, ó como é que ficou. De novo, formou um álcool. E agora se formou um sal, né? Que é o... Vai pegar esse prefixo aqui como se fosse do éster, né? Que é o propanoato de sódio aí, tudo bem? Vai formar um sal. Cadê meu mouse aqui? Achou. Mais sal. Inclusive, é assim que a gente faz sabão. Tá? A gente pode pegar, para fazer sabão, tanto um éster, quanto um ácido orgânico extenso. Um ácido graxo, tudo bem? E a gente consegue fazer sabão. O sabão, no caso, seria esse sal aqui. Tá? E aí, nesse caso que eu estou falando de sabão, o percentual de álcool que vai no produto dessa reação aqui, óbvio que a gente consegue aumentar isso por enriquecimento do negócio, colocando mais álcool, a gente tem a questão da umidade do sabonete, né? Sabonetes que têm baixa concentração de álcool, por exemplo, um álcool que vai bastante no sabonete é a glicerina. Eles costumam secar muito a pele, não deixa umidade na pele. E deixa aquela sensação da pele ficar quebradiça, tal, não é muito bom. Então, nesse caso aqui, a gente teve uma hidrólise básica, uma reação com NaOH. Por que eu falo hidrólise? Porque isso aqui tem que estar em água, meio aquoso, tá? Isso aqui seria hidrólise pura. E aqui seria uma hidrólise básica, porque junto no meio eu botei uma base. E aí você deve estar se perguntando, dá para reagir isso com ácido, né? Cara, a hidrólise ácida seria justamente essa daqui, ó. Seria justamente que você bota só o HOH. E a gente vai chamar de ácida porque vai formar o ácido, né? Seria, digamos assim, a hidrólise pura, tá? Aí eu precisava tirar esses negocinhos aqui. Peraí. Tá, e aí eu escrevo aqui de novo, ó. De novo, álcool mais sal.
E aí, por fim, o que eu posso fazer além disso? Eu posso fazer um negócio que tem dois nomes, né? Chama alcoólise ou transesterificação. Que cor que eu vou botar aqui? Azul? Vamos ver. Deu um contraste. Posso fazer isso aqui com álcool. Sei lá, vou botar um etanol. Não, etanol já tem aqui, né? Vou botar um metanol, vai. HOCH3. Metanol. Isso aqui a gente vai chamar de alcoólise. Estranho, né? Ou transesterificação. É o procedimento que está em azul. E aí, o que a gente vai fazer? Aí sim a gente vai fazer aquele típico troca-troca mesmo. Você vai literalmente pegar um pedaço da molécula e trocar no outro. Na transesterificação, a gente não vai alterar os produtos. O que tem a gente... Quer dizer, a gente não vai alterar a natureza dos reagentes, né? A gente tem aqui um éster e aqui um álcool. A gente vai formar quem? A gente vai formar um álcool e um éster. Tá? Só que um outro álcool e um outro éster. Ó. Álcool mais éster. E como é que vai ser esse procedimento? Vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Então, ó, como é que vai ser isso daqui? Eu vou botar o CH3 aqui e o H para lá. E aí, vai ter essa cisão no mesmo jeito. Olha lá. Quem que sobrou? Vai me sobrar. Peraí, esse aqui eu vou pôr na molécula aqui. Para vocês verem o que está acontecendo. Ó, CH3 para cá, OH para lá. E aí, ó, cortei aqui. Quem que ficou? Ficou o que já tinha do éster com CH3. E sobrou quem? Um outro álcool. Olha lá. OH, CH2, CH3. Transesterificação. Você trocou os pedacinhos da molécula. Tá? Formou um álcool e outro éster. E aí sim, é um procedimento que a gente consegue chamar de formação de biodiesel. Tá? E aí, esse conjunto seria o meu biodiesel. Tá? Porque o diesel em si mesmo é um hidrocarboneto pesado. Tá? Aí vem das colunas de fracionamento do petróleo. E outra coisa que eu tinha que falar para vocês aqui é sobre acidez e basicidade na química orgânica. E aí a gente tem basicamente dois pilares. O pilar do ácido, que a gente vai representar por basicamente 3 grupos, sendo que um deles é muito pouco. E o da basicidade só de um, tudo bem? Então, assim, quem são os grandes nomes, assim, da minha acidez, da química orgânica? Olha lá, acidez. A gente vai ter, em primeiro lugar, o que mais consegue ter potencial ácido, mais gerar, é o próprio ácido carboxílico. Eu vou abreviar por AC, tudo bem? Em segundo lugar, a gente vai ter o fenol, que assim tem uma capacidade de liberação do H ali muito baixa e virtualmente assim, como o fenol ele só tem o OH, alguns autores até colocam como as hidroxilas tendo essa capacidade. Lembra do fenol? Que ele é um OH ligado a um aromático, tudo bem? E aí, a acidez aqui seria a capacidade do fenol de liberar esse H+, tá? Baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Isso quase não ocorre, tá? E aí tem autor que fala que alguns álcoois têm essa capacidade que seria virtual. Trocando em miúdos, ó.
acidez em química orgânica, ácido carboxílico. Tá? Indubitavelmente. Aí seria como o procedimento? Seria aquela estrutura, sei lá, vou pegar o etanóico aqui, ó. H3C, CH, duplo O, aqui, ó. Duplo OH. Isso daqui liberaria o quê? Isso daqui, ó. Mais H+. Aí sim, aí beleza. Aí beleza. Seria o caso do ácido carboxílico mesmo, tá? E as grandes bases da química orgânica, né? A basicidade se daria pelas aminas, né? Basicidade. Ou alcalinidade, tá bom? Seria basicamente pelas aminas. As aminas têm um caráter mais básico, têm uma capacidade maior de captar hidrogênios, tá? Então, ó, vou botar aqui um NH. E se vocês lembrarem dessa estrutura aqui do nitrogênio, como ele é um elemento da família 15, ou 5A, ele sobra com um par de elétrons aqui, né? Qual que é o rolo dele? Em meios que tem água, que eu vou representar como HOH, o nitrogênio tem uma amina, né? Essa estrutura de amina aqui, tem uma capacidade de ter uma afinidade muito grande com esse H daqui da molécula. Ó. O que acontece? A amina vai pegar esse par de elétrons e vai formar uma dativa com hidrogênio da água. Olha lá. Tá vendo? Vai formar uma dativa. Só que toda vez que ela faz isso daqui, ó, ela cria uma cisão na molécula e como o oxigênio ele é muito mais eletronegativo, ele puxa para ele o elétron da ligação. Então, a gente forma isso daqui, ó. Essa estrutura aqui. A gente vai ter, se você for contar essa molécula aqui, ó, NH3, e um dos hidrogênios não tem o elétron, porque ficou nessa ligação aqui, e ó, OH-. Olha lá. O que essa reação me mostra? Essa reação me mostra que a amina teve uma capacidade de alterar o pH do meio. Por quê? Porque liberou no meio OH-. E o pH faz o quê com OH-? O pH sobe. Então, toda a basicidade está relacionada com a capacidade da amina de fazer isso, né? De capturar hidrogênio na água e formar isso daí. E aí a gente teria como? Como é que eu poderia descrever isso daqui? Assim, ó. Essa estrutura aqui, ó. Ou, se você preferir, outra maneira de se escrever isso daqui é botar assim, aquela estrutura tipicamente piramidal da parada. Aí ficaria NH, 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 aquela valência livre lá, deixar assim, ó. Mais. Outra maneira de você fazer isso, tá? E aí as reações de neutralização ficariam basicamente idênticas às da inorgânica. E por que eu digo basicamente idênticas? Porque você vai ter a formação de sal e água. Então, vou pegar aqui o ácido que a gente estava trabalhando. Que ácido é esse? Ó, lembra que aqui tem um C e aqui tem um C. 2 Cs é um ácido etanoico. Vou reagir com uma base, NaOH. O que acontece? Vai sair água. Bases também têm capacidade de desidratação. Olha lá, sai a água, ó, eu vou escrever a água aqui, e sobra quem? Vai sobrar, ó, CC, dupla O, menos Na+. Mesmo esquema da inorgânica. Reação de um ácido, uma base, formou quem? Sal e água. A diferença é que o sal formado é um sal orgânico, né? É um sal orgânico. E aí não tem muito o que falar mais sobre isso daí, né? Porque
Você tem a mesma coisa se você for reagir com uma amina aqui. Ó, vou restaurar aqui. Ó, vamos supor que você esteja reagindo com, sei lá, NH3. Como é que vai funcionar esse procedimento aqui? Eu vou desmembrar um H da mina, só para vocês verem o que acontece. Vou deixar H e H aqui. Mesma fita. Olha lá. Vai sumir a água e você vai juntar ali o que sobrou. Que vai ser o quê? Olha lá. C ali, dupla O, e ao invés de ser O, vai ser N. E aqui, no caso, NH2. Eu vou formar uma amida. Essa estrutura de C dupla O N aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser, fala assim, mas e se for uma amina orgânica? Sei lá, bota o CH3 aqui, só para poder ilustrar o que acontece. Capturou aqui, aí não vai ficar NH2 aqui, né? Vai ficar NH e a continuação da molécula com o resto. Né? CH3. Beleza? Estrutura final formada. E, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre desidratação de ácidos, tudo bem? Ácidos orgânicos. Então, ó. A gente falou da desidratação de álcoois, vamos falar agora sobre desidratação de ácidos, tá? Então, ó, vou botar aqui o meu ácido etanoico e mais um dele aqui, ó. Como é que fica o processo? Você já deve ter uma suspeita. Eu vou tirar um H e o H, e aí você pensa, mas vai ficar essa estrutura aqui, 2 dupla O ali, que negócio estranho, né? Vamos ver o que acontece aqui. Ó, C, ligação simples C, dupla O. O, C, dupla O. Olha que estrutura estranha, mano. Tem autores até que colocam isso aqui girado para o mesmo lado, assim, ó. C, dupla O, aí desce para cá. Aí bota a dupla O para baixo aqui e aqui, assim. Olha que estrutura zigue-zagueada maneira que fica. Isso aqui a gente vai chamar de Svitterion. É um nome meio estranho. Não é nem Svitterion. Svitterion é outra coisa. A gente vai chamar isso aqui de anidrido, porque vem da desidratação. É uma estrutura muito maluca. Isso aqui é um anidrido. Anidrido. Significa sem hidro, sem água. É justamente da desidratação de 2 ácidos etanóicos. Então, esse aqui é o quê? É o anidrido etanóico. Vou botar aqui mais D aqui, né? Anidrido etanóico, tá bom? E se eu desidratasse 2 ácidos propanóicos? Anidrido propanóico. Tudo bem? Não foge muito. E aí acho que não tem muito mais do que eu falar sobre essa parte aqui, porque tudo que eu for falar além disso daqui, eu vou entrar em moléculas orgânicas, né? Que no caso eu teria que falar de aminoácidos, proteínas e carboidratos, tá? Vou encerrar a aula aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês, por favor, entrar em contato, tá bom? Boa noite.